Chegou um momento que todo mundo estava aguardando, ou não, né? Mas a gente vai começar a ver a termodinâmica de soluções. A gente vai começar a descrever sistemas de solução aquosa. Então, só para lembrar vocês, né, antes eu tinha, algumas semanas atrás, passado esse exemplo da célula, para tentar incentivar vocês, né, que a célula é um sistema aberto e com vários componentes. A gente viu que a gente pode usar como critério, por exemplo, de equilíbrio e espontaneidade, para começar o tratamento termodinâmico de sistemas abertos, a partir da energia de Gibbs. Né? E na última semana a gente começou a ver a outra questão, né, que seria tratar vários componentes, seria tratar uma mistura. Semana passada a gente viu inicialmente como tratar misturas homogêneas, né, com as soluções, e a gente vai continuar essa descrição essa semana. Então, relembrando um pouco o que a gente viu na semana passada, né? A gente viu que na termodinâmica das misturas a gente usa propriedades parciais molares, por exemplo, para descrever a energia de Gibbs num sistema que tem uma mistura, mais de um componente. A gente precisa descrever a energia de Gibbs em termos das propriedades parciais de cada um dos componentes. Nesse caso é uma mistura binária, que é o que a gente vai tratar sempre aqui. Então a gente só tem dois componentes. Então a energia de Gibbs do sistema, a energia de Gibbs total da mistura, vai ter uma contribuição do componente A, com a energia de Gibbs parcial molar do componente A, mais uma contribuição do componente B, com a energia parcial molar do componente B. Essa energia de Gibbs parcial molar é tão importante que tem esse nome especial, potencial químico, que é a variação da energia de Gibbs em função do número de mols, né? A taxa de variação da energia de Gibbs com o número de mols da espécie, mantendo a temperatura constante, a pressão constante e o número de mols de todo mundo constante. E a gente viu uma expressão para o potencial químico de gases ideais, ou gases perfeitos, na última semana. Né? O potencial químico do gás vai ser igual a μ0, que é um potencial padrão, né? Na pressão padrão de 1 bar, mais RT, ln de P sobre P0. Aqui o P0 é 1 bar, né? Aqui é a pressão do gás. O importante aqui é que o potencial químico de um gás é diretamente proporcional à pressão do gás. Né? É isso que varia, além da temperatura. Né? O potencial químico vai depender da temperatura e da composição, e a composição indiretamente tem a dependência ali na pressão do gás. Então, o que a gente viu semana passada? Né? A gente tentou descrever a termodinâmica de uma mistura de gases perfeitos, gases ideais. Então, a gente tinha esse esqueminha aqui na esquerda, né? A gente tinha um vaso, aqui um volume com dois compartimentos, um compartimento com gás A, um compartimento com gás B, os dois na mesma temperatura e na mesma pressão, com o número de mols Na e o número de mols Nb, e eles estão separados. E a gente calculou o ΔG nesse processo aqui, né? Quando a gente tira essa separação aqui, que está confinando os dois gases, e mistura os dois gases. No final, né, a situação aqui deles misturados, a gente vai ter a temperatura T, a mesma temperatura, a temperatura não varia. O que vai mudar aqui é que cada gás, aqui antes de misturar, eles estão com uma pressão P, e depois misturados, cada gás vai ter uma pressão parcial PA e PB, sendo que PA mais PB é igual à pressão total P, que é igual à pressão deles separados. Então, o que vai variar aí da situação dos gases puros para os gases misturados é a pressão. Tá? O potencial químico do gás, quando está puro, é proporcional à pressão total dele, e quando ele está na mistura, o potencial químico dele na mistura é proporcional à pressão parcial dele na mistura. Lembrando que PA e P, né, essa pressão parcial e a pressão total, estão relacionadas para aquela equação que a gente viu lá na primeira semana, né, que PA é igual a XA vezes P. Né? A pressão parcial do gás é igual à fração molar do gás na mistura de gases vezes a pressão total. E só para finalizar essa breve revisão, a gente chegou a calcular o ΔG para a mistura de dois gases ideais, né? Que a gente tem esse perfil aqui, a mistura é sempre favorável, né? Sempre espontânea, porque o ΔG é sempre menor que zero, sempre negativo. Isso por causa da entropia, né? A gente aumenta a entropia quando a gente mistura dois gases, a gente aumenta a dispersão de matéria. Como é uma mistura de gases ideais, né? Então eles não têm interação entre si, o ΔH é igual a zero, o ΔU também. Eu não provei isso, mas eu vou provar essa semana. Então isso é um breve resumo, né, do que a gente viu semana passada. Agora a gente vai usar essa base que a gente desenvolveu na semana passada para calcular, para determinar o potencial químico de solutos e solventes, né, de misturas em solução aquosa, né, que é o sistema de interesse para a gente. E a gente vai usar como base essa mesma abordagem de potencial químico e essas mesmas equações de potencial químico que a gente usou para gases, né, só com algumas ligeiras modificações.